Então, beleza, olha, uma função linear, basicamente, se você for representar o gráfico dela, ela vai ser uma reta que passa pela origem. Tranquilo aí? Então, aqui a gente sabe que é a reta das ordenadas, e essa aqui é a das abscissas. Uma função linear vai ser representada por uma reta que passa pela origem, certo? Ela passa pelo ponto 0, 0. Então, de modo geral, o gráfico de uma função linear é da forma f de x igual a ax. Esse é o gráfico de uma função linear. Perfeito. Por exemplo, se você tiver que representar o gráfico da função f de x, por exemplo, igual a 2x. Se a gente tiver que representar o gráfico dessa função, f de x igual a 2x, isso aqui é uma função dessa forma, f de x igual a vezes x. Esse a aqui é qualquer número real, certo? Toda vida que você tiver uma função da forma a vezes x, ela vai ser uma reta que passa pela origem, ela é chamada de função linear. Beleza. Se você quiser representar direitinho um gráfico de uma função linear, você pode fazer o seguinte, olha, se eu for representar o gráfico dessa função, eu tenho certeza que ele passa pela origem. Então, ele passa pelo ponto de coordenadas 0 e 0. Beleza, hein? Certeza que ele passa por aqui. Aí, o que é que eu posso fazer? Eu encontro qualquer outro ponto desse gráfico. Qualquer um serve, porque por 2 pontos passa uma única reta. Beleza, hein? Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, olha. Se, por exemplo, você fizer o f de 1, quanto que dá o f do 1 aí? Dá 2 vezes 1, que é 2. Tranquilo aí? Então, esse ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a 2 passa por esse gráfico. Todo mundo entendendo aí? Então tá, se você pegar aqui o teu x igual a 1 e o teu y igual a 2, você pode plotar esse pontinho aqui, ó, e esse ponto pertence à tua reta. Olha, mas se você escreve 2 pontos, pessoal, basicamente você determinou a reta. Porque por esses 2 pontos aqui, no plano só vai passar essa reta. Então, o nosso gráfico, f de x igual a 2x, com certeza pode ser representado dessa maneira. Está compreensível aí? Beleza? Qualquer outro gráfico de função linear, já que você sabe que ele passa pela origem, você acha só outro ponto e depois desenha o gráfico. Beleza? Tranquilo. Aí, usando o conhecimento que a gente adquiriu na aula anterior e nessa, vamos representar alguns gráficozinhos aqui, ó. Por exemplo, se você quiser representar o gráfico dessa função y de x dando igual a 2. Como é que seria esse gráfico, pessoal, aqui? Isso é o gráfico de uma função constante, ó. Foi o que a gente viu na aula passada. Olha, no gráfico de uma função constante ocorre o seguinte, para qualquer valor de x que você pegar aqui, tanto faz 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, tanto faz. Qualquer um que você pegar aí, o f da função sempre vai dar quanto? 2, né? Tá dando certo aí? Então, significa, por exemplo, ó, que esse ponto de coordenadas 1 e 2 está no gráfico, né? Ó. Por que que ele está? Porque se você fizer o y do 1 aí, o y do 1 dá 2, não é verdade? Aí, esse ponto de coordenadas, se você faz o x igual a 2, o y de 2 é quanto? 2 também, né? Então, olha, nota que o y do 2 dá 2 também, né? Então, esse pontinho também tá, né? Ó. Na prática, se você continuar com essa mesma argumentação, para qualquer x que você pegar aqui, o f do x vai dar quanto? 2. Então, o gráfico dessa função y de x igual a 2 é essa reta horizontal que corta o 2. Deu para entender, hein? Se você pegasse qualquer outra função que fosse uma função constante, ó, seria a mesma coisa. Por exemplo, se você for representar o gráfico da função y de x dando igual a menos 3, como é que vai ser esse gráfico? A gente vai representar o nosso y e x aqui. Aqui é o nosso eixo y, aqui é o nosso eixo x, a abscissa é ordenada. Eu vou atrás desse ponto aqui, menos 3 na reta y, né? Ó. Esse pontinho aqui, não é isso? Com a argumentação parecida com o que a gente fez, tanto faz o x que você pegue. O teu f do x sempre vai cair aqui, né? Ó.
Então, o gráfico de uma função constante, pessoal, toda vida vai ser uma reta horizontal que passa pelo ponto em questão, aqui que no caso é menos 3. Tranquilo aí? Qualquer outro ponto você faz do mesmo jeito. Tá. Se você agora quiser fazer, já aí utilizando o conceito de função linear, o gráfico da função y de x dando igual a 3x, como é que a gente pode fazer isso aí? Olha, isso aí é uma função linear. Se ela é uma função linear, eu sei que ela passa pela origem. Então, eu tenho certeza que ela passa pelo ponto de coordenadas 0 e 0, certo? Aí eu posso pegar qualquer outro ponto que eu quiser para representar o gráfico dessa função. Por exemplo, se você pegar o ponto y e fizer o x igual a 2 nele, isso aqui dá quanto? 6, né? Porque, enfim, vai dar 3 vezes 2, que é 6. Então tá, se você fizer o x igual a 2, o teu y dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui, ó. Então, eu marco aqui o ponto de coordenadas 2 e 6, e depois passo a reta que passa por esses dois pontos. E a gente já representou aqui o gráfico dessa função certinho. Esse aqui é o gráfico da função y de x dando igual a 3x. Tranquilo, galera, aí? Beleza? Desse jeito é que a gente faz. Tá. Nota, se a gente for fazer esse aqui, ó. Só mais um. Se você for fazer o y de x dando igual a menos 2x, a gente vai perceber o seguinte, ó. Eu sei que ele passa pela origem, tá? Então ele passa pelo ponto 0, 0. E se eu fizer, por exemplo, o y de 1, isso aqui dá igual a menos 2 vezes 1, que é menos 2. Então, o ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a menos 2 passa por essa reta, né, desse gráfico. Então, tá, se ela passa por esse ponto de coordenadas 1 e menos 2 e pelo 0, 0, significa que o gráfico dela é essa retinha que passa por esses dois pontos, que é esse aqui, ó. Então, esse aqui é o gráfico da minha função y de x dando igual a menos 2x. Tranquilo, pessoal, hein? Beleza? O que a gente observa nesses dois últimos gráficos é o seguinte, ó. Quando o termo que acompanhava o x era positivo, a reta tinha inclinação para cima. Quando esse termo que acompanha o x é negativo, a reta tem inclinação para baixo, certo? Na prática, isso aí é um padrão que sempre vai acontecer. Se tu tiver no gráfico de uma função que seja uma reta, esse termo que acompanha a variável, se ele for positivo, a reta vai ter inclinação para cima. E se esse termo que acompanha a variável for negativo, a reta vai ter inclinação para baixo. A gente também diz que se esse termo que acompanha o x for positivo, a reta é crescente. Isso é, quanto mais você aumenta o x, mais o teu y aumenta. Beleza aí? E se o termo que acompanha o x for negativo, então essa reta a gente diz que ela é uma reta decrescente. Por quê? Porque quanto mais eu aumento o meu x aqui, mais o meu y cai. Tá dando certo, pessoal? Beleza? De boa. Tranquilo. Aí, o próximo tipo de gráfico que a gente vê é uma função que a gente chama de função afim. Essa função afim vai ser uma reta também, e a diferença é que ela não necessariamente passa pela origem. Ela pode passar em outro lugar. Tranquilo aí? Essas retas dessas funções lineares aqui, ó, elas sempre estavam passando pela origem, né? Ó. Uma função afim não necessariamente. Então, vamos ver como é que ela funciona. O gráfico de uma função afim, ele é dessa forma aqui, ó. Função afim de R em R, isso é, dos reais nos reais, né? Na primeira aula a gente deu uma exemplificada nesses conjuntos numéricos aí. Tem vídeo para vocês verem e revisarem, certo? Mas uma função afim dos reais para os reais, ela é uma função que toma valores com domínio real, leva no contradomínio real, e ele faz o seguinte, ó, ele toma um x
e ele leva num f de x que vai ser igual a um a vezes x mais b. Beleza, hein? Tá. Isso aí é um tipo de função afim. Olha, na prática, pessoal, o gráfico de uma função afim sempre é uma reta também, certo? Mas não necessariamente ele passa pela origem. Beleza? O que ocorre é o seguinte, ó, se você pegar aqui, por exemplo, essa função f de x dando igual a menos x mais 3, por exemplo, nota que isso aí é uma função afim mesmo, né? Se você quiser descrever bem direitinho, isso aqui é menos 1 vezes x somado com 3. Certo aí? Beleza? Quando você tem uma função afim, pessoal, esse termo que acompanha o teu x, você chama ele de coeficiente linear. Coeficiente angular, desculpa. Coeficiente angular. Esse termo que acompanha o x é o coeficiente angular. E esse b é esse sim, é o coeficiente linear, certo? Tá. O que é que vai representar isso aí, pessoal? Esse coeficiente angular, ele representa a inclinação da reta. Basicamente é isso. A gente vai ver com bem detalhes isso aí. E esse coeficiente linear representa o local onde essa reta corta o eixo y. Vamos ver por quê. Vamos com calma. Se eu quiser representar o gráfico dessa função, f de x dando igual a menos x mais 3, eu posso fazer o seguinte, ó. Já que essa aí não necessariamente passa pela origem, essa aí não vai passar mesmo, eu vou precisar descrever 2 pontos dessa reta. Então, por exemplo, eu vou precisar de 2 pontos, na prática é isso. Se você fizer o f do 1, o f do 1 dá quanto aí? Dá menos 1 mais 3, que é 2. Tudo certo aí? Tá, então significa que o ponto 1, 2 está nessa reta. Então, se eu pegar aqui o 1 e o 2, eu posso marcar e tenho certeza absoluta que esse pontinho de coordenadas 1, 2 está nessa reta. Se você pegar outro ponto aí, por exemplo, o ponto menos 1, se eu pegar o f do menos 1, esse f de menos 1 dá menos o menos 1 mais 3, né? Aí com um certo cuidado aqui nesse menos com menos para saber que dá mais, né? Isso aqui dá 1 mais 3, que é 4. Então, você sabe que o ponto menos 1 e 4 está no gráfico dessa reta. Tá. Então, se você marcar o menos 1 bem aqui, ó, o y vai dar 4, né? Vou só subir um pouquinho mais o eixo do y. Aqui tu tem 3, 4. Tudo certo, pessoal, aí? Beleza? Vou marcar esse ponto bem aqui, ó. E a retinha é essa aqui, ó. Todo mundo entendeu, hein? Beleza, vamos lá. Essa reta, ela tem inclinação para baixo, ó. Porque o termo que acompanha o x é negativo. Então, ela vai ter inclinação para baixo, ela vai ser uma reta decrescente. Outra coisa, eu quero que você perceba que essa reta cortou o eixo y aqui no 3, né? Ó. Beleza? Ela corta aqui no 3. O que acontece? Se você pegasse o gráfico dessa função, pessoal, e fizesse o f do zero, você ia ter o seguinte, ó. F do zero aqui dava o quê? 0 mais 3, que é 3. Então, significa que esse ponto aqui de coordenadas 0 e 3, de fato, pertence à reta. Está compreensível aí o que eu estou falando? Então, esse tal desse coeficiente linear, que é esse termo isolado aqui, ele sempre vai representar o local onde a reta corta o eixo y. Todo mundo entendendo aí? Beleza? De fato, ó, se você... Vou pegar aqui um softwarezinho rapidinho. Eu vou pegar aqui e fazer vários gráficos mudando só o coeficiente linear, certo? Para a gente ver o que acontece. Um instantinho.
Olha, se a gente tiver aqui, por exemplo, eu vou colocar aquela função f de x, né? Dando igual a menos x mais 3. Foi essa função que a gente acabou de escrever o gráfico dela, certo? Tranquilo, hein? Aí observa o seguinte, ó. Se eu for mudando esse coeficiente linear dela, eu só vou mudando o local onde essa reta corta o eixo y. Mas a angulação dela continua a mesma. Beleza? Então, olha, se eu colocar aqui, ao invés do 3, o 4, por exemplo, ela sobe lá para o 4. Se eu substituir isso aqui pelo menos 1, aí ela vai descer até o menos 1. Se eu colocasse o 3 aqui, mais 3, ela sobe para o 3. Se eu botar aqui para o 2, ela desce para o 2 e assim por diante. Então, nota que se você pusesse o 0, aí ficava um caso particular que é a função linear que a gente acabou de ver. Porque se eu somar isso aqui com 0, significa que essa função passa pela origem. Que era, enfim, ficar a função só f de x igual a menos x. Tá compreensível, galera, aí? Perceba que quando a gente vai mudando esse coeficiente linear, a gente só muda o local onde a função corta o eixo x. Mas a inclinação da reta é mantida. Tá compreensível aí? Se você mudasse esse número que acompanha o x aqui para um número positivo, a reta passaria a ser crescente. Beleza? Aí ocorre o seguinte, ó. Quanto maior quanto maior em módulo for esse termo que acompanha o x aqui, mais inclinada é a reta. Então, por exemplo, ó, essa aí é a 2x. Se eu vou representar de propósito outra função aqui. Se eu representar uma g de x como sendo a função 3x, ela vai estar mais inclinada porque o 3 é maior que o 2. Tranquilo aí? Se eu botasse uma função h de x dando igual a 10x, ela seria mais inclinada e assim por diante. Está compreensível aí? Quanto mais você aumenta o teu coeficiente angular, mais você inclina a tua reta. Beleza? Aí, isso em módulo dá no mesmo se a função estivesse para baixo, né? Por exemplo, se ao invés de ser f de x igual a 2x, fosse f de x igual a menos 2x, a tua reta teria uma inclinação para baixo. Aí, se eu fosse aumentando isso aqui em módulo, ó, continua negativo, mas eu boto aqui uns menos 7x, aí ela fica mais inclinada ainda, só que decrescente. Tá dando para entender tudo isso aí, pessoal? Beleza? Aí nota que todas essas retas aqui passam pela origem, né? Ó, porque o coeficiente linear dela aqui está sendo 0, né? Mas se você mudar o coeficiente linear e colocar um 3, aí você continua com a mesma inclinação, só que você está colocando que ela está cortando no eixo y no ponto 3. Tá dando para entender? Direitinho? Mas, beleza. Então tá. Qual? Aí na prática só iria somar com 3. Por exemplo, se eu botasse mais 1 aqui, aí seria 4. Aí ela passaria lá no 4, entendeu? Ficaria tudo como se fosse coeficiente linear. Na prática. Aí seria uma parábola. A gente ainda vai ver ela com bem calma. Aí seria uma função de segundo grau, seria ax2 mais bx mais c. O gráfico dessa aí sempre é uma parábola. Aí ela vai ter concavidade para cima, se o tempo que acompanha o α for positivo, e concavidade para baixo, se o tempo que acompanha o α for negativo. Beleza? Essa aí a gente vai ver com bem calma, mas se eu representar uma função dessa de modo geral, m de x dá igual, por exemplo, a 2x ao quadrado mais 3x mais 6. Essa função aí, o gráfico dela é uma parábola, porque uma polinomial do segundo grau sempre tem gráfico igual a uma parábola. Ela tem concavidade para cima porque esse termo que acompanha o x2 é positivo. Beleza aí? O xv, yv, certinho. Mas quando a gente for para essa parte aí, a gente já vai usar toda essa contextualização geométrica aqui para a gente ver. Tudo certo, pessoal, aí? Beleza? Tá compreensível? Massa. Continuando. Voltando para cá, ó. Vamos fazer uns exemplos aqui, ó. Sem usar programa agora. Se a gente tiver aqui
essa função y dando igual a menos 3x mais 4, como é que a gente pode representar o gráfico dessa função, pessoal? Muito tranquilo, né? A gente precisa de 2 pontos dela só. Então, eu vou dizer, por exemplo, que o y do zero aqui, né, é 4, né? Certeza, né? A gente já sabia disso, porque é o local onde ela corta o eixo y, né? Ela é decrescente, né? Certeza. Se você pegar, por exemplo, o y do 1, o y do 1 vai dar menos 3 mais 4, que é igual a 1, né? Então, o ponto de coordenadas 1 e 1 está nela, né? Ó. Então, eu vou pegar o x igual a 1 e o y igual a 1. Esse pontinho aqui está no gráfico da nossa função. Pronto, e aí a gente representa a reta em questão, certo? Tranquilo, pessoal? A gente pode fazer o contrário também, que é, dados 2 pontos, a gente pode descobrir qual é a reta que passa por eles. Tranquilo? Aí é o contrário do que a gente está fazendo. Por exemplo, se você pegar aqui, vou aumentar aqui, por incrível que pareça, esse conceito aí dessas retinhas vai ser muito importante em cálculo vetorial, por exemplo. Quando a gente estiver calculando massa de lâmina, massa de sólido, a gente vai ter que delimitar os intervalos direito no R3. A gente tem que fazer os gráficos dessas retinhas aí, do jeito que a gente está fazendo agora. Beleza? Vai utilizar isso aí bem, certo? Mais pra frente. E esse conceito de reta, vocês também, não sei se já viram o cálculo, mas se já viram, tem um conceito chamado derivada lá. Aí derivada é a inclinação da reta que tangencia o gráfico da função, num ponto. Aí você constrói por meio dessa mesma contextualização que a gente está fazendo agora, para a gente conseguir construir o conceito de derivada, certo? Vamos lá, ó. Deixa eu dar esse exemplo então. Se você tiver 2 pontos, ó, determine a reta, determine a equação da reta, né, melhor dizendo. Que passa pelos pontos vamos lá, vou colocar aqui ponto P de coordenadas, por exemplo, 2 e 3 e um ponto Q de coordenadas 3 e 5. Então tá, a gente tem que determinar a reta que passa por esses 2 pontos aí, a gente tem que determinar a equação dessa reta. Vou marcar esses 2 pontos aqui só para a gente ter uma ideia. Se você pegar aqui o x igual a 2 e o y igual a 3, então eu sei que essa reta tem que passar por esses 2 pontos aqui, né? Ó. Beleza? E se você pegar o x igual a 3 e o y igual a 5, ó, essa reta também tem que passar aqui. Todo mundo entendendo, pessoal? Hein? Na prática, a reta é essa aqui, né? A gente só tem que descobrir qual é a equação que representa essa reta agora. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, se isso aí é uma reta que passa por 2 pontos e não passa pela origem, isso é uma função afim. Uma função afim, ela tem essa forma, né? Y igual a x mais b. Tranquilo aí? Mas se ela passa pelo ponto de coordenadas 2 e 3, significa que quando o x for 2, o y é 3. Beleza? Então, quando o x aqui for igual a 2, eu tenho certeza que o meu y é quanto? 3. Então, eu sei, na prática, que 2a mais b tem que ser igual a 3. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza. Aqui tu tem x e aqui tu tem y. Por outro lado, tu também sabe que essa reta passa pelo ponto de coordenadas 3 e 5, não é isso? Então, significa que se eu substituir o x por 3, o meu y tem que dar 5. Então, significa que 5 tem que ser igual a vezes 3 mais b. Então, a gente também sabe que 3a mais b tem que ser igual a 5. Então, a gente conseguiu um sistema agora. A gente tem um sistema de 2 equações e 2 incógnitas. A gente vai ter, ó,
uma equação dizendo que 3A mais B tem que ser igual a 5. E a gente também sabe que 2A mais B tem que ser igual a 3. Tudo certo, pessoal, hein? Beleza? Tá. Um método interessante da gente poder resolver esse sistema, assim, basicamente tem dois muito diretos. Você pode isolar o B na equação de cima e colocar na equação de baixo, ou então fazer algo mais fácil ainda. Se você pegar essa primeira equação, por exemplo, e multiplicar ela toda por menos 1, aí você vai ficar com menos 3A, menos B, dando igual a menos 5, e a de baixo você deixa do jeito que ela está mesmo. 2A mais B dá igual a 3. Tudo certo, pessoal, hein? Beleza. Então, observa que se você somar essas duas equações, aí você vai cancelar esse B com esse menos B, e aqui você vai ter menos A, dando igual a menos 2. Então, o teu A aqui é 2. Agora, tu tem 4 equações para tu substituir o A e achar o B. Pode substituir em qualquer uma das 4. Beleza? Eu vou substituir umas das mais simples aqui, por exemplo, nessa. Ó. Eu sei que 2 vezes 2, por exemplo, mais o B tem que ser igual a 3. Isso aqui dá 4, né? Então eu sei que 4 mais B tem que ser igual a 3. Portanto, o B, se você passar esse 4 para o outro membro com sinal contrário, o B dá igual a menos 1. Ora, mas a gente sabia que a nossa equação era y dando igual a x mais b, não era isso? Portanto, a equação é y dando igual a 2x menos 1. Tudo certo? Essa é a reta que passa por esses dois pontos. Vamos ver, ó, se você colocar os pontos 2 e 3 aqui, se você colocar... Vamos deletar essas funções que a gente utilizou anteriormente, ó. Se você botar, por exemplo, o ponto P ali, que ele disse que tinha coordenadas 2 e 3, não é isso? Beleza, está aqui o nosso pontinho P, ó, de coordenadas 2 e 3. Se a gente colocar o nosso ponto Q, que tem coordenadas 3 e 5, não é isso? Nosso Q tem coordenadas 3 e 5. Então está aí o nosso Q, ó. Vamos colocar a reta que a gente descobriu, né? A reta que a gente descobriu tem a equação y igual a 2x menos 1. Se a gente colocar essa retinha aí, y dando igual a 2x menos 1, ó, ela é justamente a que passa por esses dois pontos certinho. Todo mundo entendendo, pessoal, isso aí? Beleza, né? Oi. Na prática, ela vai ser crescente sempre que o termo que acompanha o x é positivo. Só te deu os pontos. Tu só descobre que ela é crescente. Isso. Na prática, tu podia perceber disso aí mesmo que tu tá falando. Ó. Ele disse... Tu podia prever, né, que ela ia ser crescente. Porque quando o x é 2, o y deu 3. Aí quando o x deu 3, o y deu 5. Então quando o x cresceu, o y cresceu. Ela tinha que ser decrescente mesmo. Ou tinha que ser crescente mesmo. Beleza, pessoal, hein? Quando o x cresce, o y também cresce. Então, de fato, ela tinha que ser uma reta crescente. Tá compreensível aí? Beleza, né? Aí, na prática, pessoal, toda vida que você tiver pontos e quiser a reta que passa por eles, você vai cair num sistema de duas equações e duas incógnitas. Tudo certo aí? Quando você tem uma parábola e você quer descobrir uma parábola que passa por 3 pontos, aí você vai ter 3 equações e 3 incógnitas, porque a parábola tem constantes A, B e C. Porque lá na parábola, a gente ainda vai ver com bem mais calma, né? Mas ela vai ser AX2 mais BX mais C. Beleza aí? Então, quando você tiver algo desse tipo aí, e você quiser saber a parábola que passa por 3 pontos, aí você vai ficar com 3 equações e 3 incógnitas, que dependem de A, B e C para você descobrir. Beleza aí? Aí quando você está com essas 3 equações e 3 incógnitas, tem uns métodos mais interessantes do que tentar resolver com o sistema do jeito que a gente está fazendo. E a gente vai ver também quando a gente chegar lá. Beleza aí? Que é o método de Gauss, tal, a gente vai ver com bem calma.
Aí, alguns sistemas, pessoal, podem cair de forma que eles não sejam lineares, ó, como, por exemplo, esse aqui. Ó. Vou aproveitar e dar uma representada aqui. Se você tiver que resolver um sistema que for mais ou menos desse tipo, 1 sobre x menos y, mais 1 sobre x mais y, dando igual a 3/4, e, por exemplo, 1 sobre x menos y, menos 1 sobre x mais y, dando igual a menos 1/4. Tá. Quando a gente recair em sistemas que não estão lineares, direitinho, a gente tem que fazer uma manipulação algébrica que eu vou comentar agora, sabe? Quando ele não está daquela forma que você tem as equações linearezinhas, bonitinhas, para você tentar substituir uma na outra, você tem que fazer um passo intermediário para você poder chegar aí e resolver o sistema. Beleza? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Ó. E é bem tranquilo também. Nesse caso aqui, do jeito que está aí, se eu for tentar colocar isso numa fração única, eu vou acabar tendo x² e y², fazendo aquela fatoração de x menos y vezes x mais y, ser igual a x2 menos y2, aí isso vai acabar dificultando mais ainda a nossa vida se a gente fosse para fazer desse modo, entendeu? Tem um modo mais tranquilo da gente fazer isso. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que um a aqui é igual a 1 menos 1 dividido por x menos y. E vamos dizer que um b, por exemplo, é igual a 1 dividido por x mais y. Aí a gente vai representar esse sistema em termos de a e b. Depois que a gente descobrir os valores de a e b, aí a gente vai substituir nesses dois equacionamentos que a gente está destacando agora, para poder descobrir os valores de x e y. Tá dando para entender? Aí vamos ver na prática, né? Ó. Se isso aqui é a, então isso aqui é b, como é que vai ficar a minha primeira equação? A mais b, né? Dando igual a 3/4. Tudo certo aí? Beleza? E a de baixo aqui vai ficar a menos b, dando igual a menos 1/4. Tudo certo, pessoal? Essa aí está bem tranquila de ser resolvida agora, né? O que a gente vai fazer? A gente vai somar as duas, aí você vai cancelar esse b com esse menos b aqui, e você vai ter que 2a é igual... Olha, se você somar isso aqui, pessoal, isso aqui já está até com o mesmo denominador, né? Então vai ficar 2/4, né? Ó. Então isso aqui implica que 2a é igual a 1/2. Então, o nosso A aqui vai dar igual a quanto? Se esse 2 passar dividindo aqui, vai dar 1/4, não é isso? Tá compreensível isso aí? Todo mundo entendendo? Deu certo mesmo? Beleza. Aí tá. Já que esse A aqui é 1/4, a gente consegue descobrir o B utilizando uma dessas duas equações. Vamos utilizar a primeira aqui, ó. Se você tiver... que o A aqui é 1/4, você sabe que 1/4 mais B tem que ser igual a... Ele passa dividindo. Ó. Se você for ser bem crítico aqui, ó, você vai ter que A é igual a 1/2 que já estava lá, dividido por esse 2, não é isso? Aí, se você tem uma divisão de fração, você pega a primeira e multiplica pelo inverso dessa segunda. Aqui não é, 2 não é a mesma coisa que 2 sobre 1, né? Multiplicando pelo inverso da segunda dá 1/2. Então, de fato, dá 1/4 mesmo, como a gente tinha comentado. Tudo certo aí? Beleza? Tá. Aí eu estou pegando esse A igual a 1/4, ó, e substituindo aqui nesse equacionamento. Aí eu tenho que 1/4 mais B é igual a 3/4. Portanto, se eu passar esse 1/4 para o outro membro, com sinal contrário, eu tenho que B é igual a 3/4 menos 1/4. Então, o nosso B aqui é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Tudo certo, pessoal? Aí? Então, a gente acabou concluindo que o nosso A é igual... Vou até botar de outra cor aqui, ó. O meu A é igual a 1/4 e o meu B é igual a 1/2. Mas acontece que a gente tinha o seguinte, ó. Antes, a gente sabia que o nosso A era 1 dividido por x menos y e o nosso B
é 1 dividido por x mais y. Então eu vou usar esse fato, ó, porque o que a gente quer na prática é descobrir os valores de x e de y. Então tá, você tem o seguinte, ó, você tem que o teu A é 1/4, então tu sabe que 1/4 é igual a 1 dividido por x menos y. Aí você pode multiplicar os meios com os extremos, né? Aqui, ó. Aí você vai ter que x menos y é igual a 4. Beleza. Você também sabe que o teu b, que é 1 meio, é igual a isso, né? Ó. Aí você vai ter que 1 meio é igual a 1 dividido por x mais y. Se você multiplicar os meios com os extremos, aí você tem que... x mais y, né? Desculpa. Mais y. Se você multiplicar o meio com os extremos, você tem que x mais y é igual a 2. Então a gente tem um novo sistema agora. A gente tem um sistema que diz que x menos y é igual a 4 e x mais y é igual a 2. Tranquilo aí? Beleza? Tá. A gente faz o mesmo argumento agora. Ó. Soma essas duas. Cancela esse com esse. Isso aqui dá igual a 2x 6, né? Então o nosso x é igual a 3. Se eu substituir esse x igual a 3 aqui na primeira, tu vai ter que 3 menos y é igual a 4. Então o teu y é igual a... se eu passar para cá, ó, o y vem para cá, certo? Beleza? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? O meu y eu vou passar lá para o outro lado e esse 4 eu vou passar para esse lado esquerdo, certo? Então vai ficar 3 menos 4 dando igual a y, né? Então, o meu y é igual a menos 1. Tudo certo, pessoal? Então, nesse sisteminha, a gente teve que fazer essa manipulação algébrica. Eu vou deixar aqui, terminando esse vídeo, esse exercício para vocês fazerem baseados nesse exemplo que a gente fez agora, certo? A partir disso que a gente fez, por gentileza, ver quanto que dá os valores de x e y nesse sistema. 3 dividido por x mais y mais 1, menos 2 dividido por 2x menos y mais 3, dando igual a 5 sobre 12. E a outra equação é 2 dividido por x mais y mais 1, somado com 3 dividido por 2x menos y mais 3, dando igual a 1. Utiliza esse mesmo raciocínio que a gente acabou de fazer nessa questão. Isso é, você vai chamar um desses termos aí de A, um desses outros e o outro termo aí de B, resolve o sistema em A e B. Depois que você resolver, aí você resolve o novo sistema em X e Y. Tá compreensível, pessoal, isso aí? Beleza? Nossa.